Fala pessoal, bem-vindos para mais um conteúdo aqui no nosso canal Mengão Informa Plus. Flamengo que está aí se reforçando, né, no mercado de transferências, e nós vamos ver aí o que a ESPN, alguns programas esportivos, alguns cortes estão falando sobre os novos reforços do Flamengo. Flamengo que está aí anunciando algumas contratações, mas além de anunciar algumas contratações, o Flamengo também está fechando a venda, né, do lateral direito Wesley para a equipe da Roma da Itália por aproximadamente 200 milhões de reais. Você não ouviu errado, 200 milhões de reais. Para você ver essa e mais informações, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. São os queridos e principalmente ao fã do esporte. Muito bem, vou começar com você então. Vou começar com você. Hoje eu tô aqui mais para me atualizar com o Eugênio. Não, mas eu já sei que você vai nos atualizar com um dos assuntos do programa também. Vamos lá. E o Saul Henriques, hein? Gosta? É uma boa? Vem para ser titular? Vai brigar por posição? Como é que é? Eu acho que antes de a gente entender, né, William? Agora um abraço novamente. Acho que antes de a gente entender se ele vai ser titular ou não do Flamengo, ele pelo menos ele já cumpre um papel muito importante, que é um papel de amenizar a pressão. Opa. Sobre a diretoria, a tal janela, os dias que passam, a diretoria que não contrata, a diretoria que demora, a diretoria que demorava tanto, parece que agiu em silêncio para encaminhar a contratação desse jogador. Só que eu acho que a gente tem sempre que colocar em alguns potes, né? Qual é o estágio da carreira do jogador, qual é o mercado que não se abriu para ele, onde ele chega no Brasil, onde ele consegue jogar no Brasil, porque a gente sabe que é uma dinâmica diferente, talvez não tenha um mercado aqui, mas no Brasil ele consiga ir muito bem. Ele cumpre mais de uma função no meio de campo, um Flamengo que debateu muito se precisava de um volante, se precisava de mais um meia, se precisava de um homem de beirada de campo. Ele cumpre mais de uma função, é um cara muito ligado ao chefe, ao treinador, ao Felipe Luiz, de história no Atlético de Madrid, ex-companheiros. Jogou com o Jorginho também no time. Eu acho que dá para se animar. Qualquer coisa que eu fale além disso, qual foi a última temporada dele? Onde ele disputou a sua última temporada, qual é o clube que ele se apresenta. Agora, de fato, o Flamengo se movimenta, acho que faltava esse movimento. Era um Flamengo que prometeu muito de observação para fazer mais com menos dinheiro, no caso, né, do início do ano. Não deu os tais tiros que se esperava, então se esperava agora uma janela de, se prometeu uma janela de um pouco mais de investimento. Você tem Jorginho, você tem Carrascal, você deve ter a se confirmar um Saul. Eu acho que é interessante, mas acho que a gente ainda precisa falar do Flamengo que tem no campo, para ver onde Saul vai entrar e que Saul é esse que chega. Agora, a tela está respondendo sua pergunta aí. É um quilate de jogador que talvez só o Flamengo tenha capacidade de atrair hoje no Brasil, porque se não tem que pagar multa, se não tem tudo mais, você tem que atrair com um grande salário. O Flamengo hoje tem essa capacidade. Agora pega essa última temporada aí, William. Empréstimo ao Sevilha. Então, você já tem menos jogos, 19 como titular. E eu acho que essa coisa de gols e assistência, você não está contratando esse cara para ser simplesmente um homem de gols e assistência, gol. Só que você precisa entender como é que ele chega aqui. Agora, acho que ajuda muito. A gente está falando de futebol sul-americano, futebol brasileiro. Um Jorginho com muito mercado faz muita diferença ainda. Se não tem tanto mercado, se não teve a bola do Jorginho na última temporada, a participação em temporada, não em gols, acho que ainda ajuda muito, mas o Flamengo ainda precisa de gente. Ontem o jogo deixou claro, quando você teve que escalar, movimentar, mexer, lidar com lesões, você não tem mais Gerson, você pode perder o Bruno Henrique suspenso, você perde outras peças. O Flamengo ainda precisa de mais, não só de nome. O Flamengo precisa de um elenco de um pouco mais de opções. Falei jogador da base do Atlético de Madrid, né? E falei aqui, também, além da passagem com o Felipe Luiz, também já jogou com o Jorginho lá em Londres. Te agrada o nome, é um bom reforço, cumpre bem essa função que o Pedro já jogou aqui à mesa, de depois daquela tentativa com o Mike Johnston, né? Jogador lá da irlandês e tudo, que foi uma barca furada, deu um quiprocó danado. Cumpre um pouco essa função também de, olha, agora a gente trouxe um nome importante, um nome de peso, um jogador de destaque para ser titular e resolver, quem sabe, até a falta do Gerson. Tudo bem, meu querido? Como Tudo bem, William? Tudo jóia? Boa noite para você, para o Biner, para o Pedro. Satisfação estar com ele de novo, parabenizando pelo brilhante trabalho lá nos Estados Unidos, no Mundial de Clubes. Eu acho que o Flamengo tá, como o Pedro falou, que ele se sente. Tô voltando, tô me inteirando, tô tentando me entender, me atualizar o que está acontecendo. E o Flamengo passa por isso, né? Depois do Mundial.
Não só o Flamengo, acho que os times todos que estiveram lá, e alguns que ficaram por aqui e que não estão tentando também se achar, porque é um período do ano que você já voltou o brasileiro, mas ainda não voltaram Libertadores e Copa do Brasil, já voltou a Sul-Americana para alguns times, e a partir de agosto você pisa no acelerador e vai começar a decidir a vida de muita coisa, né? Vai ter muita gente sendo eliminado já essa semana em Sul-Americana, a partir da outra já tem Copa do Brasil, depois Libertadores, e é um momento chave para definir a temporada, porque nos últimos anos, as janelas de meio de ano foram decisivas. O Linha de Passe ainda vai falar mais aí sobre os reforços do Flamengo e como é que esse novo jogador, o Saul, que veio do Atlético de Madrid para o Flamengo, vai se encaixar aí na equipe do Felipe Luiz. Vamos acompanhar aí os comentários. Tanto para quem luta contra rebaixamento, como para quem luta por título e vaga em Libertadores. Você tem que contratar bem, tem que ser certeiro e tem que aproveitar a oportunidade. Vamos ver se o Saul vai entregar isso para o Flamengo, já que é o tópico inicial. É um jogador que, titular, a última temporada dele foi 19-20 no Atlético de Madrid, jogando titular praticamente todas as partidas. Depois ele no próprio Atlético já começa a ter um pouco menos de participação, vai para o Chelsea. Em momento nenhum ele é titular absoluto do Chelsea, volta para o Atlético de Madrid, pouco usado, até que é emprestado para o Sevilha na última temporada. Também não agradou muito, né? Então... inclusive ele tem mais um ano de contrato com o Atlético de Madrid, mas chegaram à conclusão que vamos optar por uma rescisão, não dá mais e tal, e quem sabe pode brilhar em outro lugar, né? Então, essa é a questão, não está trazendo um jogador no auge da sua forma, e seria muito difícil trazer um jogador espanhol no auge da sua forma. É um jogador experiente, todo mundo vai lembrar do Saúl, daquele golaço que ele fez certa vez no Barcelona, sim, no antigo estádio ainda do Atlético de Madrid, lá atrás, que ele sai driblando todo mundo, mas é um jogador que na passagem dele para a Europa ele não conseguiu se firmar, e é claro, como o Pedro falou, aqui na América do Sul, ele tem condição de completar bem, mas nunca foi um jogador exatamente de chamar atenção, à exceção desse gol, por ser um jogador vistoso tecnicamente. Sim. Um jogador muito operário, é um todo campista que está em todos os lugares, pode fazer várias funções. Vamos ver como se adapta ao futebol brasileiro. Tem esse papel também. Eu acho que é mais o peso de trazer um jogador de Atlético de Madrid, de Chelsea, a importância de ter um jogador internacional para acalmar um pouco os ânimos, sim, mas dentro de campo, eu preciso ver para... Eu não precisava ver o Jorginho, sabia que o Jorginho ia encaixar no time. O Saúl, eu preciso ver como é que funciona. Eu tenho dúvida só para passar por ele pela maneira como ele não encaixou na última temporada e onde ele poderia se encaixar. Agora também não descarto e movimenta esse passo do Flamengo no mercado pela pressão dos últimos dias. Já passou a bola. Vai. Primeiro, boa noite a você, William, Pedro, Eugênio, aos Fazer Fãs de Esporte. Na última temporada, ele jogou muito pelo lado esquerdo, ele é canhoto, jogou 24 jogos dos 38 jogos de La Liga e fez um gol e deu 6 assistências. Imaginando como o Flamengo joga, só para pegar uma sequência, que tem o Luiz Araújo nesse momento como o melhor atacante da equipe pelo lado, ele é um cara que vai ser usado em alguns jogos, não como titular absoluto, essa é a primeira coisa que é importante. Pelo lado esquerdo, fechando espaço, onde o Flamengo tem laterais com muita qualidade de apoio. Então ele completa muito bem aquele lado esquerdo. Não imagino ele jogando como um segundo volante, talvez às vezes, mas não acho que é o ideal. E Jorginho andou caindo muito por ele também, meia mais pela esquerda também, de proteção. Sim, mas aí eu estou imaginando o Flamengo jogando em 4-2-3-1 e ele como um dos jogadores da linha de 3 da esquerda, de acordo com o jogo e de acordo com o adversário, porque o Flamengo pode ter também 2 jogadores, como vem usando, agudos e bastante agressividade pelos lados. Jogadores com drible, com construção. Apesar que o Everton Cebolinha não tem conseguido ser, mas ele é um jogador com essa característica. E com o Saúl, o Flamengo ganha um jogador com uma característica diferente ali. Só que aí eu vou muito na linha do que disse o Eugênio. Vou ser bem claro, tecnicamente ele é pior que o Gerson, nesse momento da carreira, tem 30 anos, não é um jogador tão jovem, tão velho assim. Mas mais um nessa faixa etária que o Flamengo Eu acho que o Gerson tem mais capacidade de entender e ditar ritmo. Eu acho que o Saúl vai pegar um pouco mais que o Gerson sem bola. Ou seja, o Felipe está agregando ali um atleta com uma característica específica para construções coletivas específicas e não está trazendo um jogador para ser o titular, chegou uma estrela, chegou um cara que vai jogar e pronto. Não é isso.
tá? Mas eu acho que pode brigar. Vai brigar por posição, então. Ele chega, tem que brigar. Não briga. Eu acho que ele vai ocupar a posição em algumas circunstâncias. Eu acho que é importante você colocar para não se confundir como está chegando um cara de peso para substituir o Gerson. O Flamengo não me parece estar fazendo movimento no mercado para substituir o Gerson. Até pelo que se entende internamente. É muito específico, Gerson. Exatamente. Não terá uma substituição ao Gerson. Terá mais opções ao Felipe para o elenco, que está faltando. Né? Saiu o Gerson, já vem com essa carga aí, vai ser um problema. O Gerson, Pedro, é a possibilidade de jogar em várias posições diferentes. Não com a mesma característica técnica. E não é que o Gerson ainda tem um componente. O Gerson foi o grande jogador do Flamengo na temporada passada para mim, era um dos grandes jogadores desse ano e era o capitão do time. O Saul não está chegando para ocupar esse espaço. Não. Ele está ocupando um discurso ali, uma brecha no discurso de reforçar, qualificar elenco de uma maneira diferente do que foi o início do ano. Eu acho que pode definir bem do seguinte peso para qualificar, para dar mais opção. O Gerson era uma referência técnica e de liderança do time. O Saul chega para ser um bom operário que vai ajudar o Flamengo a ganhar jogo. Uma ótima opção. Como o Flamengo costuma se movimentar no mercado recentemente. Se vai ser ótimo ou boa, eu não sei, eu acho que vai ser útil. Se ele vai virar uma liderança, isso aí é o tempo. Isso é o tempo. É para agora o que ele vem, qual a necessidade que ele vem suprir. Porque realmente, acho que se você começar a colocar no Saul essa expectativa de, olha, vem aí para suprir a ausência do Gerson, vai fazer o que o Gerson fazia. Aí já começa a dar errado. Quantitativamente no elenco. Isso. Mais um jogador que vai estar ali para ajudar a montar o time e que pode jogar até pela direita também, dentro dessa ideia. Pode jogar aberto pela direita, como volante por um lado, pelo outro, aberto pela esquerda. Então isso dá ao Felipe Luiz uma segurança, uma tranquilidade. Ter um jogador que vai estar pegando lá junto com os outros para carregar o time. E só para comparar, se ele joga com os atacantes pelo lado, como ele tem feito, ele perde, depois do Bruno Henrique sair, e jogou, por exemplo, com 3 velocistas mais ali no último jogo, ele perde a possibilidade de mudar o time taticamente sem mudar jogadores para confundir o adversário. Quando ele tem um jogador mais versátil, como tinha no Gerson, e tecnicamente menos capaz, como terá com o Saul, ele pode eventualmente trazer o Saul para trás, pode mudar o jeito do time jogar, ele passa a ter capacidade de variação, porque ele tem um jogador mais versátil, mesmo que tecnicamente diferente dos velocistas e um pouco abaixo do Gerson, para mudar a forma de jogar durante o jogo sem precisar mexer nos atletas. Para confundir o adversário, às vezes com uma mudança, uma palavra no campo, durante as partidas, e aí é muito uma aposta no trabalho dele. Ou seja, o Felipe está implementando no Flamengo um jeito de jogar mais moderno do que a gente viu os técnicos brasileiros, ou quase todos, fazerem até hoje. E eu acho que o Saul vai ser um trunfo para isso, mas repito, não é uma referência técnica, não tem o nível do Gerson, não é um jogador que vai desequilibrar o número de jogos que o Gerson desequilibrava, mesmo sendo capaz de desequilibrar alguns jogos. Tá. A gente tem uma tela, porque vocês falaram sobre alguns jogadores que chegaram no Flamengo, até citei aqui, mais um nessa linha dos 30. Isso é um detalhe, jogador de personalidade. Né? Sim. É importante que se diga isso. Falei, mais um nessa linha dos 30, nessa faixa etária. Ele é um dos pilares de muita personalidade de um time marcado por essa personalidade, que era o Atlético. Olha só as contratações aí da era Boto. O Danilo faz função de lateral e de zagueiro, 34 anos. O Jorginho encaixou muito bem, volante, 33 anos. O Juninho é quem foge um pouco disso, apesar da idade, a gente explica por quê. Não precisa explicar muito por que o Juninho foge, porque de todos esses nomes, o Juninho era um ilustre desconhecido de boa parte da torcida, da maior parte da torcida. Atacante, 28 anos. O Carrascal e o Saul Niguez, os dois estão com asterisco porque ainda não foram anunciados. Não tem ainda aquele informativo do clube, né? Está contratado e tal, etc. Mas o Carrascal tem 27 anos e o Saul Niguez, 30 anos. O Juninho foi uma aposta. O Juninho que, inclusive, deu assistência, bela assistência para o gol do Pedro ontem contra jogando ontem, como a gente imaginou muitas vezes. Saindo para movimentar e não achando que vai colocar a bola na área para o Juninho. Ele sai para servir o Pedro fazendo um movimento que muitas vezes a gente viu do Gabigol. Exatamente. Atrás da linha das costas. Exatamente. Quem também falou da nova contratação do Flamengo foi a equipe F, aí com o Zinho, Pascoal e muitos outros jornalistas. Vamos ver aí o que eles falaram desse novo reforço do Mengão. Me interessa, me interessa. Jogador que já viveu o seu auge, né? Apesar de não ser velho, tem 30 anos, mas já estava naquela fase de ser emprestado, foi emprestado por Chelsea, foi emprestado por Sevilha. No Atlético de Madrid, atua em diversas posições, ele é bem versátil, joga de volante, de meia esquerda, meia central,
pode ajudar. Eu acho que ele é um jogador que pode fazer a função do Gerson, né? Porque o De La Cruz, eu não sei, o De La Cruz está numa, sabe, tem um momento na carreira do jogador que ele se machuca muito, e o De La Cruz foi se machucar muito no Flamengo. No River ele não se machucava. Está se machucando muito no Flamengo. Eu acho que esse é um cara que pode entrar e dar esse tom. Ele com o Jorginho ali na composição de meio, não sei qual vai ser o volante, porque o Alan voltou a jogar bem. Jogaram junto, né? Também. Ele e o Jorginho. E jogou com o Felipe Luiz também, no Atlético. Jogou com o Felipe Luiz. Ele eu acho bom jogador. É um jogador que não é só um marcador, é um jogador que tem muitas opções ofensivas. E até mais ofensivo do que propriamente um marcador. Mais segundo, terceiro volante. Dá para jogar com o Jorginho ali. Dá para jogar a trinca de volantes que o Flamengo tinha. Dá para ser recomposta com o Saúl. Eu me interessa. Esse eu tô querendo. Esse eu tô querendo, porque o Palmeiras perdeu o Rios. Dois jogadores para o setor de meio campo, né? O Palmeiras perdeu o Rios. Não é que ele seja igual ao Rios, mas é um jogador que chega tão bem na frente quanto o Rios, finaliza tão bem quanto o Rios. Carrascal e Saúl, será que serão... Carrascal é meia. Mas assim, dois jogadores para o setor e meio campo. Mas o Carrascal é mais para a função do debochado, né? O Carrascal é mais meia para... Não vão trazer um centroavante, será? Para quem? O Mengão? Com o Pedro jogando? É uma provocação. Com o Pedro em campo? Pascoalzinho, Puxa vida. Muito agradecido. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. O programa Sport Center também trouxe novas informações sobre os novos reforços do Flamengo e a grande venda do lateral direito Wesley para a Roma da Itália por quase 200 milhões de reais. Vamos ver aí os comentários e as novas informações. Só para dar uma atualizada também no mercado de saídas e possíveis chegadas, né? Olha o Saúl, meia do Atlético de Madrid, números dele por Sevilha e Atlético de Madrid, virou pauta, inclusive, no Flamengo nesta segunda-feira, o interesse do clube, até uma conversa já. No Atlético, temporada 23-24, 49 jogos, 23 como titular, 42,2 minutos por jogo, 2 gols e 5 assistências. E no Sevilha, 24-25, 26 jogos, 19 como titular, 65 minutos por jogo, 1 gol e 6 assistências. Temos também os números do Wesley. Será que fica? Será que sai? Olha ali na tela pra gente, ó. 135 jogos, 107 como titular, 73,4 minutos por jogo, 3 gols e 6 assistências, com proposta da Itália, da Roma. Quem vai atualizar tudo isso pra gente, trazer essas respostas, será? É Cícero Melo, chegando ao vivo aqui ao nosso Sport Center com este mercado do Flamengo. Tudo bem, seu Cícero? Seja bem-vindo, meu amigo. Beijo grande pra você. Obrigado, dona Glaucia. Um beijo para você também. Um beijo na Mari Pereira. Um abraço do Rafa e do Fã de Esporte, especialmente o torcedor rubro-negro que está vibrando com essa vitória no Fla-Flu e a volta do Pedro. Nós estamos aqui na sede do Flamengo na Gávea, onde estamos preparando uma matéria para os Sport Centers da noite, justamente sobre o Pedro e se a torcida rubro-negra acha que ele já tem que voltar a ser titular no próximo jogo contra o Red Bull Bragantino, quarta-feira em Bragança Paulista. Vou dar só um spoilerzinho assim, para quem depois vai ver a matéria à noite. Eu ouvi muitos torcedores e é quase unanimidade, quase que 100%, todos acham que ele já tem que ser titular já no próximo jogo, com exceção de um torcedor que disse que ele tem que ir ganhando minutagem, como nossos comentaristas também já ressaltaram aí. Ganhando mais minutagem até ele ter condições de jogar os 90 minutos. Assistam a matéria, logo mais, é uma matéria bacana com torcedores do Flamengo e toda essa polêmica, todo esse episódio envolvendo o Pedro. Mas vamos falar aqui de mercado da bola, aí como vocês já ressaltaram. O Flamengo está perdendo o lateral direito Wesley. Depois do Gerson, titular da seleção brasileira, que foi para o Zenit da Rússia, agora quem está saindo é o Wesley. Já está tudo acertado por um contrato do jogador com a Roma da Itália. Já se acertaram. E o Flamengo já aceitou a proposta da Roma da Itália, que é a seguinte:
25 milhões de euros fixos e mais 5 milhões de euros por metas atingidas, o que dá, em reais, 161 milhões e 400 mil reais fixos e mais 32 milhões e 200 mil reais por essas metas atingidas, quase 200 milhões de reais no total. O Flamengo só estava querendo fechar a negociação depois de contratar um novo lateral direito, já que só tem o Varela, o uruguaio, para a posição, inclusive ele atua pelos dois lados, é lateral direito de ofício, mas tem atuado até bem também de lateral esquerdo. A Roma deu um prazo, se a negociação não for fechada hoje, a Roma vai sair da negociação. Então o Flamengo tem até logo mais meia-noite para fechar a negociação, ou então a Roma vai desistir, o que vai irritar profundamente o jogador, que já tem tudo acertado e já está com a cabeça na Itália, com a cabeça na Roma. Em relação a essa notícia de hoje, que foi dada pelo jornalista Fabrício Romano e com a apuração da ESPN do nosso Pedro Ivo Almeida, o Flamengo já tem tudo acertado por um contrato de 3 anos do meia Saúl, de 30 anos, do Atlético de Madrid da Espanha, só que vinha jogando o Sevilha também da Espanha e tinha passado aí, ao longo do tempo, por outros clubes. Raio Vallecano, da Espanha, 2013, temporada 2014, Chelsea, da Inglaterra, temporada 2021-22, e agora estava emprestado ao Sevilha na temporada 2024 e 2025. Os valores não foram revelados, mas que o Flamengo já teria o contrato acertado com o jogador. O Saúl é um meia, não é lateral direito, que o Flamengo precisa agora mais, é um lateral direito, precisa também de meia e de atacante que jogue pelos lados, como já pediu o Felipe Luiz. Vamos aguardar essas negociações, então, que estão em encaminhamento nessa janela de transferências, ver se o Flamengo vai fechar a venda do Wesley, se vai trazer um outro lateral direito e se vai fechar com o Saúl também, e outros jogadores devem estar sendo negociados para essa janela de transferência. O Flamengo volta a campo, ele que é vice-líder, com um jogo a menos do que o Cruzeiro do Campeonato Brasileiro, pode igualar em número de pontos quando igualar o número de jogos e ficar na frente aí no saldo de gols. O Flamengo volta a campo num jogo dificílimo, quarta-feira lá em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino. Voltamos aos estúdios. Beijo para você, Glaucia. Também para a Mari, um abração do nosso Rafa e do Fã de Esportes. Obrigada, Cícero. Beijo grande para você, amigo. Ótima sequência de trabalho aí. Já também deixou avisada a turma que na sequência da nossa programação também tem material especial aí com os torcedores do Flamengo. O Flamengo fechou, né, algumas contratações nesta segunda-feira, início de terça-feira. O Flamengo aí está fechando alguns reforços para o restante dessa temporada. Flamengo que está aí na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, né, colado com o líder Cruzeiro. O Flamengo que tem um jogo a menos em relação à equipe mineira. O Flamengo também está nas oitavas de final da Copa do Brasil e também nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Com isso, o Flamengo precisa se reforçar, tendo em vista que o Flamengo também está perdendo alguns jogadores. Foi assim com o volante Gerson, vendido para o Zenit da Rússia, e também será assim com o lateral direito Wesley, que está fechando aí com a Roma da Itália, com uma proposta de mais de 200 milhões de reais, aproximadamente 200 milhões. O jogador está fechando, né, a sua saída do Flamengo para jogar no futebol europeu, defendendo a equipe da Roma da Itália. Com isso, o Flamengo precisa ir em busca de novas contratações. Com isso, segundo o jornalista Fabrício Romano, um dos maiores jornalistas da atualidade, né, do futebol mundial, falou que o Flamengo está fechando aí a contratação do meia Saúl do Atlético de Madrid, né? Além de Carrascal, onde o Flamengo também está fechando essa contratação, o Flamengo já busca essa contratação do meia Saúl, que fechará um contrato de 3 temporadas com o Flamengo. E com isso, o Flamengo também busca novas contratações para o setor ofensivo,
onde busca um novo atacante, um centroavante, um ponta para jogar ali nas beiradas do campo. Se você gostou aí desse conteúdo, gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante, você se inscrever no nosso canal. Você estará ajudando o nosso trabalho, deixando seu like, compartilhando aí, né, as informações no vídeo e deixando aí o seu joinha para ajudar a plataforma a divulgar mais e mais o nosso trabalho, né? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.